Estimados confrades e consórcias, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num mês muito importante, o mês de setembro. Além de ser o mês da Bíblia, da Palavra de Deus, é um mês bastante vicentino. Celebramos esses dias a memória do bem-aventurado Antônio Frederico Ozanam, a memória litúrgica, e estamos nas vésperas de celebrar a grande solenidade, a festa de São Vicente de Paulo, o pai da caridade, reconhecido no mundo inteiro, com mais de 60 associações, grupos, ramos, que chamamos de ramos, né? Espalhados pelo mundo inteiro, vivendo essa fidelidade ao carisma vicentino. Neste ano, o superior-geral, Padre Maverick, na sua carta de 11 de setembro a todos os membros da família vicentina, nos faz uma exortação para que estejamos sempre unidos no pensamento, na oração e na ação, sobretudo a serviço dos pobres. Então, este tempo que nós estamos celebrando é o tempo que pede de nós essa unidade, essa comunhão no pensamento, na oração e na ação, para que possamos celebrar melhor São Vicente de Paulo. A partir da experiência de São Vicente de Paulo, no século XVII, onde ele conseguiu mobilizar vários homens e mulheres para o serviço dos pobres, 2 séculos depois, Frederico Ozanam e seus companheiros são também seduzidos por esse carisma que surgiu em São Vicente de Paulo, no século XVII, e a partir daí também, imbuídos pelo carisma vicentino, eles se tornam servidores dos pobres na França do século XIX. Pois bem, como celebrar São Vicente hoje, neste tempo de crise sanitária e com o desdobramento de tantas outras crises? Eu penso que celebrar São Vicente hoje vem reforçar cada vez mais a nossa identidade de servidores dos pobres. Homens, mulheres, adultos, jovens, adolescentes e crianças comprometidos com aqueles que mais sofrem. Este tempo de pandemia veio jogar um grande holofote nas desigualdades sociais. E nós, que somos vicentinos, não podemos ficar de braços cruzados sem deixar de olhar verdadeiramente para o pobre que está sofrendo diante das suas necessidades básicas de sobrevivência. Seja alimentação, seja moradia, seja vestuário. Sem falar na situação gritante do desemprego. São Vicente também enfrentou grandes desafios no século XVII, mas foi o seu senso de organização, de mobilidade, de itinerância, sobretudo pautado nas 5 virtudes: humildade, mortificação, zelo, simplicidade e mansidão, que São Vicente transformou tudo isso na caridade, no serviço dos pobres. Mas o que é importante a gente relembrar nesses dias, às vésperas de celebrarmos o Pai da Caridade, sobretudo lembrando daquela passagem tão importante aos olhos de São Vicente, que ele sempre frisou em algumas de suas conferências: o Senhor me enviou para evangelizar os pobres. Pois bem, São Vicente nos traz um elemento fundamental no carisma vicentino. Como Cristo vê o pobre, como o Cristo enxerga o pobre. E nós somos convidados a ter este mesmo olhar de Cristo. Como que nós enxergamos os pobres? Ao longo dos evangelhos, Jesus se depara com várias situações de pobreza. Várias situações de pobreza. E como que Jesus olha, como que Jesus enxerga o pobre? É fundamental para nós isso, né? Porque nós podemos, de certa forma, chegar até os pobres. Mas será que nós olhamos os pobres como Jesus Cristo realmente enxerga os pobres? Neste ano, nós fomos obrigados a usar máscaras pelas questões de biossegurança da pandemia que estamos enfrentando, né? Foi-nos tirada a capacidade de dar um abraço amigo, foi-nos tirada a capacidade de dar um aperto de mão, foi-nos tirada a capacidade até de sorrir para as pessoas. Mas o nosso olhar continua, e ele continua fixo, e deve ser um olhar fixo em Jesus Cristo e automaticamente um olhar fixo no pobre, para que a gente possa realmente olhar o pobre como Jesus Cristo vê. Como nós enxergamos o pobre? O olhar não é nos tirado nesse momento. Celebrar São Vicente é pedir também
os olhos de São Vicente emprestado. São Vicente, me empreste seus olhos, para que eu possa enxergar também tantas pessoas que sofrem e ter essa sensibilidade para partir por uma ação. Por isso, o Superior Geral nos pede, enquanto família vicentina, estejamos juntos no pensamento, na oração e na ação. Isso realmente nos levará aos pobres. Queridos confrades e consórcias, que na vida de conferência de cada um de vocês, vocês tenham esse olhar do Cristo para o pobre. E que São Vicente continue trazendo força, incentivando, animando a nossa vocação. Deve ser uma honra para todos nós celebrar no mundo inteiro, amanhã, no dia 27 de setembro, o Pai da Caridade. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.